Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então começando mais um episódio do nosso programa que a gente criou chamado O X da Questão. E dessa vez o nosso convidado é o glorioso Sérgio Xavier Filho. Vamos falar aqui sobre corrida, sobre treinamento, sobre literatura e principalmente livros de esportes e corridas. Então a ideia aqui é trazer mais conteúdo para vocês, poder então compartilhar com vocês um pouco mais dessas grandes figuras que participam conosco, correndo pelo Brasil inteiro, participando de inúmeros eventos esportivos, tentando de qualquer forma trazer um conteúdo que seja relevante para vocês. Então a gente trouxe aqui uma lista de mais ou menos 10 convidados especiais selecionados a dedo para que justamente vocês curtam muito esse programa que a gente criou então, que é o X da Questão. Então, para começar, a gente vai iniciar então com o Sérgio Xavier Filho, logo teremos outros dias uma agenda repleta de convidados especiais. Para vocês terem uma ideia, chamamos o pessoal do Mania de Corrida, Henrique da Sub 4, Turismo Esportivo, chamamos também Ricardo Capriotti, chamamos Sérgio do blog Corrida no Ar, também convidamos mais alguns outros camaradas da corrida de rua que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Dentro de alguns minutos o Sérgio vai estar conosco aqui, mas o que eu quero reforçar com vocês é que esse conteúdo a gente vai estar transmitindo aqui no Instagram, mas pretendemos depois disponibilizar para todos que não acompanharam lá na nossa plataforma no YouTube. Então a gente está tendo uma presença também marcante lá no YouTube, não só no Instagram, mas também no YouTube, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, que muitas vezes fica no feed aqui do Instagram e as pessoas acabam não vendo. Então, se o Sérgio já estiver conosco, ele pode fazer o pedido aqui para que a gente possa entrar. O Sérgio não costuma utilizar muito o Instagram, ele tem o costume de usar muito o Twitter, então vocês encontram lá no Twitter uma presença muito mais marcante do Sérgio Xavier Filho. Mas, acredito que agora, a partir dessas lives, ele comece a utilizar muito mais, então, o Instagram. Uma outra coisa que eu quero reforçar com vocês aqui também é que, além de falar de livros, de provas, vamos falar um pouquinho também sobre desafios aí em meio ao coronavírus, para todos nós agora que estamos enfrentando. Vamos falar então um pouquinho também de provas virtuais, que é uma tendência. Então, só trazendo um pouquinho aqui do que a gente vai falar ao longo dos próximos dias aqui no X da Questão. O Sérgio já está aqui, pediu autorização, vamos lá. Conectar bem aí. Esse é o X da Questão. Conectando aqui com o Sérgio Xavier Filho. Muito boa noite, Sérgio. Boa noite, tudo bem, cara? Tranquilo? Muito obrigado por você se disponibilizar, então, a participar conosco aqui do X da Questão, né? Claro. Só me diz uma coisa, como é que tá o som? Bota o microfone aqui ou tá bom assim? Tá muito bom. Fica a seu Tá funcionando critério mesmo, bem? mas tá muito bom. Estamos ouvindo Ah, bem. eu tô te ouvindo bem, eu tô sozinho em casa, tá tudo tranquilo aqui. Ô, beleza. Deixa eu arrumar melhor um pouquinho aqui. Aí, está mais centralizado, agora melhorou. Sérgio, fala pra nós então. Você já treinou hoje? Falando pra... Já, já. Até me arrependi, né? Porque eu vou fazendo a minha planilha conforme a minha escala de trabalho, né? Sim. E então estava tudo meio desenhado. Então eu ia fazer o longo no sábado. Então treinei hoje para dar um dia de descanso, fazer o longo maior no sábado, coisa e tal. Aí mudaram a minha escala. E aí no sábado eu já não vou mais poder treinar. Então agora o que eu vou fazer? Faço o longo amanhã, me arrisco a me lesionar, deixo para domingo, mas domingo eu também não vou estar. Essas confusões, né? Esses são os dilemas, né? São os dilemas, ou seja, o trabalho tá atrapalhando teus treinos, né? Não, ele geralmente ele não atrapalha. Geralmente é só eu
eu ia encaixando, porque ao contrário da maioria das pessoas que tem uma vida um pouco mais regrada, né? A minha vida ela acontece a partir da sexta-feira. Sexta-feira me mandam a escala e Um aí eu sigo os cronograma. próximos 8 dias. Então eu tenho que ir balançando assim, né? Mas é legal. É bacana demais. Esse é o grande desafio, esse é o grande X da questão, né, Sérgio? É, é. Você sabe que uma Sérgio, vez, fique à vontade, pode falar. deixa eu só te contar uma história, porque eu acho que faz sentido com o que você está falando. Eu era editor da revista, da Runners, né? E aí a gente tinha lá um congresso em Nova York, coisa e tal, e eu fui. E aí eu conheci o treinador da Runners, né? Que é um cara, o Bart, né? Bart Yasso, o cara escreveu Martiaço. livros, coisa e tal. E aí ele fez ali uma palestrinha, né? E nessa palestrinha ele falou um negócio que eu nunca me esqueci, né? Que é meio o espírito americano da corrida, né? Gente, correr é simples, né? Você tem que ter uma semana. Nessa semana tem que ter um treino de velocidade, um treino de mais qualidade, um longo e um treino de ritmo. E aí depois, o que tiver de dia sobrando, você encaixa um trote, você vai encaixando musculação, Fartlek. coisa e tal, fartlek, coisa e tal, mas assim, 3 dias, você consegue correr para a vida inteira, né? Eu nunca me esqueci daquilo. Então, assim, a minha planilha obrigatória, ela tem que ter 3 dias. Tem que ter o longo, tem que ter um treino de velocidade, né? E tem que ter um treino de ritmo, né? Aí o que sobrar, a gente vai, bota para cá, bota para lá, né? Vai jogando. Vai jogando. Sérgio, muito bacana. Então, mais uma vez, obrigado por você participar com a gente aqui. Para quem não conhece o Sérgio, que eu acho muito difícil, mas vamos apresentar aqui, né? O Sérgio escreveu 5 livros só dedicado praticamente à corrida de rua. Escreveu mais, escreveu o livro de esporte, inclusive escreveu um do Edmundo, mas eu vou tentar trazer um pouquinho aqui. Escreveu Operação Portuga, que fala justamente disso, do desafio. Escreveu Correria, que foi o livro, acredito que foi um dos maiores sucessos depois do Operação Portuga. O Vidas Corridas, 17 polêmicas do futebol brasileiro, esse aí também ficou bem famoso, quem não gosta de futebol no Brasil. E um livro muito bacana, que esse eu ainda não li, que é o 17 grandes polêmicas, que é o Boston, a mais longa das maratonas. Sérgio, Boston é a mais longa mesmo? Eu acho que é. Eu acho que ela é a mais longa em muitos sentidos, né? Ela é das maratonas grandes, a mais antiga. Então, é a que tem a mais longa trajetória. E ela exige, se você quiser entrar de fato pela porta da frente de Boston, ela exige que você consiga um índice correspondente à tua idade e sexo. E esse índice não é um índice fácil. Para perseguir esse índice, você tem que treinar muito, né? Então, a maratona de Boston não são 42 quilômetros. No meu caso, foram, sei lá, 10 mil quilômetros, né? Que foi os anos que eu fui tentando até conseguir o índice. Então, para mim, sem dúvida, é a mais longa das maratonas, deixa a Conrads no chinelo. É bem isso mesmo. Muitas pessoas, inclusive, falam, né, que o índice para Boston já tem, né? O índice para Boston já tem. Só falta eu alcançar a idade. É isso. O índice já falta alcançar a idade, né? Porque a gente sabe que depois de uma certa idade tem uma tendência ali a, por exemplo, 50 e poucos anos, 60 anos, já fica muito mais fácil, né? Com 3 horas e alguma coisa você já entra, né? E quando você tem 20 anos é um pouco mais difícil, tem que treinar de verdade, né? Uma outra coisa que eu ia conversar com você, Sérgio, sobre as provas virtuais. Você tem participado dessa nova tendência? O que você acha? Qual a sua opinião nessa questão das provas virtuais que tem acontecido no Brasil, que já era muito comum nos Estados Unidos, inclusive? Bom, eu fiz uma. Era uma prova Curta? de 10. Não, eu já não estou lembrado se era de 10 ou de 15, uma coisa assim. Acho que era de 15. E assim, eu achei meio estranho, né? Eu acho que
o desafio, ele é muito importante para muita gente, para mim também, né? Mas eu particularmente não preciso da prova virtual. Eu preciso de uma meta de treino, né? Olha, hoje eu tenho que fazer isso assim, tenho que dar esses tiros assim, assado, etc. Para mim isso é o suficiente. Agora, nessa época, e tem muita gente que é tão encantada e quase viciada em provas, né? Que precisa mesmo, né? E eu acho que tem que respeitar e tem que fazer e tem que tocar a vida, né? Então, assim, eu acho que é um jeito da gente passar o tempo até chegarem às provas de verdade, né? Porque nada substitui o grande evento, você estar junto do teu companheiro, tua companheira, teu amigo, você correr junto, isso aí é insubstituível. Aquela parte social, né, que a gente tá tão acostumado, né? A corrida é tão sociável e, de fato, como você falou, hoje você correr sozinho é tão estranho, parece muito mais um treino do que realmente uma prova. Mas muitas pessoas estão se encontrando ali, não, você não acredita nisso, Sérgio? As pessoas estão se encontrando na virtual e ali se mantendo ocupado, como você mesmo falou, né? Exatamente, né? Trocando tempos, compartilhando coisas. Isso aí, eu acho que faz um pouquinho o papel que a prova real, né? A prova física tem na vida de todo mundo, que é compartilhar sentimentos parecidos, né? De superação, de cansaço, etc, etc. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção, Sérgio, você que escreveu 5 livros, basicamente, aí, da corrida, e outros livros de esporte, se você tinha o mesmo pensamento que eu queria saber da sua opinião nesse sentido. Eu notava que tinha uma defasagem muito grande em livros de corrida que não fossem livros técnicos de corrida. A gente encontrou sempre muito livro técnico, explicando como correr assim, tal coisa assim, muito baseado nos livros americanos e europeus, mas eu não vi um livro tão didático, tão pedagógico, com histórias. Eu senti uma defasagem muito grande. Você também sentiu isso quando começou a escrever? Olha, eu na realidade, eu não pensei em escrever um livro, na verdade, assim, não é assim, bom, vou fazer um livro de corrida. A história me empurrou, né? Então, que foi o primeiro livro de corrida que eu escrevi um blog na época, né? O Correria, o blog na Editora Abril. E aí começaram a chegar os fragmentos da história do Operação Portuga. Aí quando eu vi que aquilo se conectava, nossa, isso aqui é uma história única. Eu vou fazer um post maior. Peraí, tem que ser muito grande esse post, coisa e tal. Será que é um livro isso aqui, né? E aí veio a dúvida, mas se eu fizer o livro, as pessoas vão querer ler isso, né? E quem vai querer ler? Só o universo da corrida ou mais gente, né? Então, aí foi a época que eu fui atrás do... Eu lembrei de um livro do americano, do John Krakauer, que escreveu um livro sobre a subida do Everest, né? Que tinha me encantado na época, né? E aí eu reli esse livro, que chama No Ar Rarefeito, mas eu reli pensando na mecânica. Escuta, como é que esse cara conseguiu fazer eu me interessar por essa história, sendo que eu não tenho nenhuma afinidade com o alpinismo, né? E aí prestando atenção, eu vi qual era a técnica dele, que era de construção de personagens, né? De ganchos, de um suspense de um capítulo para o outro, que são, na verdade, técnicas literárias, né? Sim. Então, eu peguei as técnicas literárias, né? E amarrei no jornalismo, né? Porque esse não é um livro, não é uma ficção, né? Não é um livro, uma literatura, por assim dizer. É Literatura, jornalismo, né? Só jornalismo. que em forma de livro, né? E aí quando você combina, né, a técnica com a história que você tem, a tua chance de ser lido por outras pessoas que não só do universo da corrida aumenta. E eu acho que o Aumenta. Portuga acho que deu bastante certo, né? Ele está com 10 anos, sério, eu já não sei mais qual é a edição que ele está, sei lá, Nossa, bacana décima segunda, demais. 13ª, assim, a cada 2 anos ele tem que ser reimpresso porque acabou a tiragem.
Então, assim, é um sinal que é uma história que permanece no tempo, uma história atemporal. Muito bacana, Sérgio. Você falar dessa dinâmica também, que é muito importante, né? De... Já aconteceu, pelo menos comigo, de várias pessoas perguntando, "Darlan, como é que eu escrevo um livro?" E eu, é uma coisa muito complexa, pelo menos para mim, assim, como é que eu vou escrever um livro? Tem que ter realmente uma história que seja muito bacana para que atraia o leitor e que seja interessante, porque senão nem você se motiva a escrever aquilo ali. É uma das coisas que eu falo. E a outra é ter realmente um amor pela leitura, né? Porque se você só vai escrever bem se você ler bastante, né? Como você mesmo falou, você chegou a reler um outro livro para entender de novo a dinâmica, né? Não sei se essa é É, a eu, mesma dica, né? eu antes eu fiz até uma coisa, pegando um pouco a pergunta, né? Como é que você faz ali o livro, né? Como é que você tem certeza que ele pode interessar os outros, né? Eu lembro que na época eu tinha mais ou menos a história na cabeça e eu fui fazer um treino longo na USP. Naquela época eu estava treinando para alguma maratona, então era 30 quilômetros, era uma coisa assim, uma distância maior, né? Então e eu tinha um companheiro de corrida, o Marcos Bigongiari, né? E o Marcão, que a gente corria muito em ritmo parecido, corremos maratona juntos, etc. Eu resolvi, nesse treino, contar para ele a história, né? E aí eu contei para ele a história, né? E disse, nossa, mas é super legal a história, coisa e tal, tal. Aí passaram uns dias e aí ele me disse que ele contou a história para a mulher dele, que não corria, né? Então já era uma história repassada, né? E aí ele disse, nossa, ela chorou com a história, coisa e tal, etc. Bom, eu contei, o cara achou que sim. E ele recontou a história e a história ainda parava em pé, dava para levar adiante o projeto. Ou seja, fez o teste A e B ali, fez o teste A e B e respondeu bem. Então, continuamos. É isso. E a É história você, isso. e a história você contou depois de umas 3 voltinhas lá na USP, no mínimo, né? Demorou, né? Demorou para contar, né? Legal, muito bacana, muito bacana. Sérgio, uma outra coisa também que é um tema muito recorrente entre a comunidade running é quando que a gente vai voltar a correr? E eu sempre falo a mesma coisa. Quando esse mundo voltar ao normal. Você, você tem notado também essa ânsia das pessoas em a retomada da corrida, a retomada, até no próprio futebol, retomada. É muito complexo, né? É muito raso a gente falar em retomada segura. Eu, pelo menos, vejo assim, né, É, Sérgio? eu acho assim, a gente está tendo agora, né? A gente está sendo esbufeteado pela realidade, né? Olhando o noticiário da Europa e dos Estados Unidos, né? Então a gente viu a segunda onda, né? Em alguns lugares mais violenta do que a primeira, né? A gente está vendo em paralelo, né, uma corrida pela vacina. Tá? A vacina é a nossa salvação, não tem outra. Né? Essa ideia que não, vai ter lá 70% das pessoas infectadas, a gente está vendo que não é assim que funciona. Né? A ciência está dizendo que não é assim. Então a gente vai ter que esperar. Então, o que a gente pode fazer agora sei lá, ou retardar a segunda onda, ou tentar evitar, esperar que a vacina chegue antes, né? A gente não tem outra saída, né? Até conversando com médicos, etc., tem aí uma previsão de março, talvez, aparecer essa segunda onda no Brasil. A vacina ninguém sabe. A vacina é um mistério. O Incógnita. fato é. E outra, né? No momento que chegar a vacina, vai demorar. Tem uma fila, né? E geralmente os corredores, os atletas, estão lá no final da fila, né? Porque estão saudáveis, né? Estão correndo, etc. Né? Então a fila é para quem trabalha com saúde, para quem tem mais idade e para quem tem comorbidade, né? Então a gente está no fim da fila. Então vai demorar um pouquinho mais para a gente. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. E aí eu acho que tem o papel de vocês, treinadores, né? De ajudar as pessoas a se motivarem. A gente está
passando por um... É tipo assim, né? Você é criança superativa e quebrou o braço, né? Você não pode, né, jogar bola na pracinha, né? Então, assim, de uma certa forma, a gente não pode agir como a criança que fica emborrada ou a criança que vai brincar na pracinha escondida, né? A gente tem que ser um pouquinho responsável, né? Ok, a gente vai ter que ter paciência. Dá para correr? Dá para correr. Dá para correr de máscara, né? Então vamos... Agora, dá para correr no Parque do Ibirapuera às 10 da manhã do domingo, um monte de gente? Aí não dá, né? Então a gente tem que achar também, ser um pouquinho consciente e olhar em volta tudo que está acontecendo. Essa analogia que você usou é muito boa mesmo, né? Eu sou criança birrenta e eu vou fazer o meu treino longo e eu não quero nem saber, eu vou cuspir em todo mundo e eu vou continuar e o mundo que se vire. Acho que você uma analogia muito boa mesmo. É como criança mimada em parquinho. É adaptar, é tentar fazer o mínimo possível pela saúde ali e, sabe, pra gente... Porque a brincadeira acabou, o circo não tem. Então, não tem por que fazer treinamento. Mas olha, o que a gente não pode perder de vista é que quem é corredor, né, corredor de rua, é um baita privilegiado. Né? Pensa se você é um jogador de basquete, né? Pensa se você é um cara só, um marombeiro de academia. Né? Esses são ambientes, são situações que oferecem um risco maior, né? Tem que ser mais pensado, etc. No nosso caso, a gente tem uma tremenda facilidade, o nosso esporte é individual e o nosso esporte pode ser praticado ao ar livre, né? E ao ar livre, contaminação muito menor, etc. É só respeitar as regras, né? Máscara, por exemplo, né? Precisa usar máscara quando corre. Se você olhar a tabela de riscos, teoricamente não precisaria, mas é uma outra questão. É uma questão de respeito aos outros, respeito ao cara que você está cruzando na rua. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de senso comunitário, né? E não ser o nosso esporte é individual, a gente não precisa ser individualista. E a gente sabe que se correr com uma intensidade baixa para a saúde, para se manter, é bem tranquilo de você utilizar uma máscara, se adaptar, né? É como eu acho que a questão que a gente vivenciou há muitos anos atrás, a questão do cinto de segurança, era um tabu. Não vou usar, eu vou ficar preso no carro, porque não tem como, isso não salva vidas. E agora, com o tempo, a gente viu que isso é normal hoje usar o cinto de segurança. Então, eu acredito que é uma forma de adaptação, né, Sérgio? Eu acho que, assim, eu tô agora no Rio aqui, né? Eu fui hoje aqui no Aterro do Flamengo, que é um ótimo lugar para correr. Eu chamo de o Ibirapuera com vista, né? Você tem ali o Pão de Açúcar, é maravilhoso ali, né? Muito bonito. Né? Guanabara, Baía de Guanabara. E tem um certo clima mesmo de Ibirapuera, né? As pessoas treinando, etc. Mas tem muita gente que tá usando a máscara, né? Como sutiã de queixo, né? Assim, é quase um deboche. Uma coisa assim, lá, dar uma baixadinha para uma bailarina, pegar um ar. Outra coisa é você usar aqui, ou usar ela pendurada, coisa e tal. Aí é um deboche, né, gente? Vamos usar um pouquinho melhor. Dá para usar. Uma coisa muito bacana também agora nesse momento, Sérgio, por exemplo, finalizamos agora um dos livros que a gente tinha agora, que foi o livro falando sobre ação silvestre. Então eu tenho dito para muitas pessoas assim, é um momento bacana para você agora aproveitar para ler mais. É um momento bacana agora para você talvez fazer outras coisas que não fazia, porque só ver televisão, só ver séries também enjoa. Então, puxa, que bacana poder ler. Então a gente acabou agora de finalizar o nosso livro, que é o que você precisa saber para correr bem a São Silvestre. Olha, que bacana, hein? Eu sou Finalizamos nosso apaixonado livro. por São Silvestre. E eu queria ver justamente disso, Sérgio, em cima do nosso livro que ele escreveu, qual a sua relação com a São Silvestre? Prova mais tradicional do Brasil, né? Não, eu tenho uma relação profunda com a São Silvestre, porque ela é, assim, de uma certa forma, é uma das razões por eu ter virado corredor, né? Eu tenho a São Silvestre como uma parte da festa de Ano Novo, né? Então tá lá, né? O porco, o peru, não, peru é Natal, né? O Porco, né? porco. Lentilha,
as uvas, etc., e a São Silvestre, né? Porque no meio, estava lá ligado na Globo, ligado na TV, e você via, né? E ficava torcendo para o brasileiro, geralmente dava errado, né? Os brasileiros nunca ganhavam, né? Até que, né, pinta Zé João, né? Que é, pô, um cara que eu acabei conhecendo por aí também, um negócio incrível. E aí, eu fiquei enlouquecido, né? Morava em Porto Alegre, então eu não tinha relação com a corrida. Aí quando eu vou morar em São Paulo, aí eu começo a correr, etc. Das primeiras coisas que eu quis foi correr uma São Silvestre, né? Então eu corri, acho que 3 São Silvestres, 3 ou 4, e criei um hábito, tipo uma homenagem, né? Que é todo dia 31 eu vou correr 15 quilômetros, esteja onde estiver, né? Que é um jeito de eu me reconectar na São Silvestre, mesmo estando a centenas, milhares de quilômetros, né? Muito bacana, muito bacana. E o que você falou não é muito diferente do que aconteceu comigo também. Gaúcho, via na televisão, puxa, mas um dia eu participar da São Silvestre, mas, poxa, por que botar o dia 31 de dezembro? Puxa, mas a gente tá sempre querendo comemorar, até que eu fiz pela primeira vez, cerca de mais de 5 anos atrás, e a partir daquilo ali, religiosamente, seja correndo a própria São Silvestre, ou mesmo, como você falou, acordando de manhã e falando assim, hoje eu tenho que pagar meus 15 quilômetros lá na minha promessa do ano. É muito bacana o que você Que falou assim, também. assim, para entender o porquê que a São Silvestre é diferente das outras, né? A São Silvestre é a maratona de Nova York brasileira, né? Em 15 quilômetros, né? Porque a gente não tem a tradição de prova de rua, né? Da cidade abraçar a prova. Não tem, né? A São Silvestre tem, né? Ela é longeva também, né? Uma história longa, mudaram as distâncias, os itinerários, né? O percurso, as coisas foram os horários, né? Mas a prova em si está lá, todo dia, 31, não sei o que, tá lá. Numa cidade como São Paulo, que é uma cidade muito individualista, né? Uma cidade do cada um por si, né? É um momento, é como se fosse uma folga, um feriado que São Paulo tira para, escuta, vamos ver os caras correndo, né? Então, assim, tem um monte de gente na rua, é a prova mais populosa de torcida, e quando você corre, né, é um negócio muito emocionante você ver quem está na rua te dando apoio, batendo palma, etc. É gente simples, né? É gente que considera aquilo uma epopeia, aqueles caras que estão correndo os 15 quilômetros, subida da Brigadeiro, etc. Na verdade, assim, tem um certo exagero, né? Não é a prova tão difícil, né? Etc. Mas o senso comum diz que a prova é dificílima, impossível, né? A subida da Brigadeiro, né? Você pensa que está subindo o Everest, né? E a subida da Brigadeiro ela não é íngreme. É uma subida razoavelmente suave, é um pouco longa, mas ela é suave. É só você acertar o ritmo, né? Não tem muito mistério ali, né? Mas, e outra, eu acho que tem um negócio tão simbólico, tão bacana, que é a chegada na Avenida Paulista. Já teve, né, edições que não foi lá, é um absurdo, né? E para mim é tão incrível chegar na Paulista, porque é um momento, tipo assim, que o pedestre ganhou do carro, né? O carro vai ter que... Hoje não. Hoje não é a tua vez. Hoje é a vez das pessoas, não das máquinas, né? Então, é uma inversão de valores numa cidade que não para, né, como São Paulo, e numa cidade que não dá muita bola para quem está na calçada, né? Uma cidade de carros, né? Então, assim, a São Silvestre, eu acho que carrega tudo isso junto. Por isso, ela é o que é. Muito bacana o que você falou. Justamente isso. Parece que é emblemática a chegada na Paulista por ter o povo tomando conta daquele espaço que deveria ser de pessoas e hoje a gente colocou máquinas para usar aquele espaço ali. E o que você falou também. É fantástico ver o quanto a São Silvestre é popular. Ela não é só populosa, ela também é popular. Então a gente vê a cidade realmente sendo tocada pelas pessoas, que, como você falou, São Paulo, uma cidade tão frenética, daqui a pouco a cidade para ver.
E foi muito bacana que nesse último ano, Sérgio, eu fiz questão de correr mais cedo meu treino, fiz bem cedo meu treino dia 31, e eu falei assim, ó, eu quero ter experiência agora de eu ver a São Silvestre, eu quero ficar lá batendo palma para esses caras. Então eu fui lá no viaduto e fiquei batendo palma ali, logo depois da largada, Legal. que eu queria sentir como é que era ser público da São Silvestre, ao vivo, né? Em louco. É, Muito legal. essa é uma outra experiência, né? Eu tive essa experiência, na verdade, muito privilegiada, num desses negócios, desses congressos da Runners em Nova York, que sempre é na semana da maratona em Nova York. Uma vez eu fui lá, corri a maratona, etc. E aí, na outra, que eu não ia correr a maratona, a Deia Long, que era gerente da ASICS, a ASICS era uma das organizadoras, me convidou para ver a maratona por dentro, né? Então, eu fui no carro da organização, né? E fui acompanhando a largada nos lugares que ninguém tinha acesso, né? Então, foi incrível, né? Porque você estava perto dos corredores, você estava perto do público, você estava com um ângulo de observação diferente, né? E aí você vai pegando emoções diferentes, emoções de voluntários, né? É uma máquina, né? Tudo aquilo, né? E é a nossa São Silvestre, né? Assim, mal comparando. Muito bacana. O que você falou, Nova York ainda tem aquela relação de passar nos bairros e sentir aquela Isso. discrepância tão grande. Parece que cada vez que troca de bairro, pelo menos quando eu corri, eu notei isso, trocava de bairro, trocava de mundo. Opa, trocou o mundo, trocou o mundo. Era sempre muito diferente. A cada troca de bairro, pelo menos nas 5 pontes, parecia que assim, eu estava entrando num outro universo. Era como se estivesse naquele desenho da Caverna do Dragão. Troquei de mundo. Exatamente. Tem para todo mundo que está aqui nos vendo e assistindo, tem um documentário tá no YouTube, né? Chama Run for Life, né? Será que é isso? Acho que é. Que é uma espécie de uma biografia, né? Do Fred Lebow, que é o cara que criou a maratona de Nova York. Então, é sensacional, porque é um pouco a história de Nova York nos anos 70, uma cidade violenta, a transformação da corrida, né? A Maratona de Suja. Nova York começa dando 4 voltas no Central Park ali, né? Essa Maratona de Nova York no início, né? Aí depois vira, né, a congregação dos 5 bairros, né? E tem histórias maravilhosas, do tipo, eles fazem no início uma competição entre os bairros para ver quem faz mais festa, né, naquele lugar. Então ela vai crescendo bairro por bairro, né? Quer dizer, a identidade não é exatamente com a maratona de Nova York no início. A identidade é com o Queen, com o Harlem, né? Com o Aham. Bronx, né? Tem essa noção de pertencimento, né? Então o cara primeiro ele quer pertencer no bairro, daqui a pouco ele quer pertencer na cidade, né? E aí essa conexão acontece, né? Assim, a São Silvestre, de um jeito meio atrapalhado, né? Também acho que acabou entrando nessa mesma vibe. Muito bacana o que você falou, e é justamente de novo, né? O que você falou. A população comprando a ideia. São Paulo, apesar de a gente ter fragmentos e não conseguir deixar isso de uma maneira mais uniforme, a moda brasiliana ainda consegue ter essa conectividade com o público, né? Eu acho que é muito bacana que, como você falou, a gente agora está com ela praticamente centenária, né? E mesmo assim, apesar dos trancos e barrancos, ela tá lá, firme, sólida. Duvido, São Silvestre, pelo menos desde que eu venho acompanhando, eu não vejo sobrar inscrição. Eu vejo faltar. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é imortal. Muito bacana. Sérgio, agora uma pergunta muito bacana para você. Você já correu várias provas, já fez treinos em vários lugares, já correu com muita gente bacana. Agora uma pergunta que eu queria fazer para você. Qual é a prova que você ainda não correu, que você quer correr e com quem você correria uma maratona? Se você pudesse escolher uma pessoa no mundo, qualquer celebridade ou pessoa normal, com quem você queria correr uma maratona
para ficar lá 42 quilômetros lá, fazendo aquela resenha? Bom, assim, a primeira pergunta da prova é difícil, né? Porque eu das majors, né? Eu não corri Tóquio e Londres, né? Ainda gostaria de fazer uma ultra, né? Acho que uma experiência, eu acho que a Conrads não, vai ser demais. Mas talvez a Two Oceans, né? 56 quilômetros, África do Sul, um lugar que eu fiquei lá um certo tempo na época da Copa. Seria uma prova bacana para fazer. Essa eu tenho um certo desejo. Mas hoje, tá? Se tivesse que dizer uma, acho que Tóquio. Maratona em Tóquio seria a minha predileta, né? E se para correr uma prova, né, com alguém, né? Essa é bem fácil, né? Eu queria correr de preferência Boston, né? Com a Catherine Switzer, né? Nossa! Né? Mas ela não corre mais. Não, ela correu faz 2 anos. Né? Ela correu com 70 anos. Né? E correu em 4 horas e 20 e poucos, né? Ainda por cima. Corre num ritmo muito aceitável. Aceitável não, né? Excelente, né? Não é Excelente, aceitável. pô. Né? Quase que eu corro Não, é isso. aceitável. É aceitável para um jovem, né? Mas para quem tem 70 anos, é maravilhoso, né? Essa é uma das que foi a primeira mulher, né? Não foi a Isso, primeira mulher, mas foi a primeira mulher reconhecida, digamos assim, conhecido. a correr a maratona de Boston e por causa dela muita coisa mudou no universo da corrida. As mulheres ganharam uma visibilidade com o gesto dela de correr secretamente, né, a maratona de Boston e pô, adoraria correr essa. Para quem não sabe, ela foi uma das primeiras mulheres, digamos assim, mais populares, como ganhou muita visibilidade por ser a primeira mulher que conseguiu quebrar, então, essas regras de imposição de mulheres não participarem da corrida. Então, ela correu Boston, né? Tem uma foto emblemática lá do pessoal tentando segurar ela na maratona de Boston. E ela, inclusive, tem. Hoje ela tem uma campanha, né? Ela tem todo um trabalho em cima disso aí, né? Do universo feminino, né, Sérgio? Se eu não me engano. E aqui no Brasil não foi diferente, Sérgio. A gente, inclusive, relata no nosso livro da São Silvestre que as mulheres só começaram a participar da São Silvestre a partir de 75. Foi ontem. Foi ontem. Então, vê que É. antes disso era somente homens. Então, era uma coisa meio que. Hoje a gente pensa, nossa, como isso aconteceu? Mas aconteceu. Então, é muito bacana que você falou que você gostaria de correr. Imagina quanta história ela não ia te contar. Eu escrevi sobre a Catherine no livro, né? Porque nesses encontros da Runners eu conheci, ela foi fazer uma palestra para a gente e eu, na época, era muito ignorante, né? Eu não sabia quem era ela, né? Então, a partir desse conhecimento, né, eu fui atrás por que Boston, coisa e tal. Aí comecei a entender mais assim, né? Então ela ainda por cima me despertou a paixão por Boston, né? Depois ela veio o ano passado, se não me engano, aqui no Brasil, ou retrasado, acho que foi ano passado. E aí ela fez um evento lá em São Paulo, coisa e tal. Ela está sendo trazida pela Adidas, se não me engano. E aí me convidaram para o evento, né? E aí eu pude dar o livro de Boston para ela, né? E pedir, obviamente, o autógrafo, né, dela, né, Nossa, no meu livro. E aí ela me pediu um autógrafo. Eu achei engraçado, assim, por que ela queria o bacana. meu autógrafo? O meu autógrafo não vale nada, né? Dela que vale Oh, tudo, né? vale sim, Serginho. 261, ela usa o número dela, se não me engano, né? Que era o número do peito dela, né? 261, se não me engano. Exatamente. Ela fez uma ONG que é justamente para empoderar outras mulheres através da corrida, né? Então, ela organizou provas exclusivamente femininas, né? E ela é uma das responsáveis pela entrada da maratona feminina nas Olimpíadas de 76, em Montreal, primeira vez. Por causa dela. Ela foi uma super ativista, né? Por que não tem a prova? Coisa e tal, e deu certo.
muito bacana. A gente vê isso já acontecendo, né? Alguns movimentos desses, aconteceu agora com a Marta também, falando no futebol sobre equalizar também salários. Eu acho que é uma construção, né? A gente vem vendo isso em outros esportes, com a corrida, ainda bem que já equalizou. Inclusive premiação, a gente viu alguns movimentos nessa questão de premiação igual para masculino para feminino. Uh, Puxa, é tão bacana, né? A gente que é homem, é tão bacana de ver uma mulher correndo bem também. A gente não quer só ver homem lá, a gente quer ver mulher também, né? Pô, afinal de contas, elas correm tão bem também, né? Eu, assim, nos Estados Unidos, algumas vezes eu corri algumas provas lá. Eu lembro de uma que eu fui fazer, era uma prova de revezamento chamada Route to Coast, um dia inteiro correndo em equipe, etc., né? E eu lembro de eu fazer um trecho na madrugada numa estrada, né? Madrugada, 3 da manhã, né? E eu tô lá correndo daqui a pouco eu ouço uns... Bom, eu vou ser ultrapassado por alguém, coisa e tal, né? Eram 3 mulheres, assim, né? Elas me jantaram ali, não sobrou nada de mim. Cantaram com Muito bem, sobremesa. muito bem. É Muito isso aí. bacana, muito bacana, Serginho. Bom, sobre os seus livros, a gente quer saber aonde a gente encontra o livro do Serginho ou aonde a gente vai encontrar um dia o Serginho para ele autografar esses livros. Me fala, aonde estão esses livros? Olha, os tirando um deles, tá? Que é o Vidas Corridas, que é de uma editora aqui do Rio, Edições de Janeiro. Os outros todos são da Arquipélago, né? E a Arquipélago ela tem um site muito bom. O sistema de entrega deles, né, funciona bastante bem. arquipélago.com.br. Vamos Simples escrever aqui assim. para a galera Né? aqui. Vamos escrever aqui. Você encontra também na Amazon, etc. Mas eu recomendo bastante, até às vezes por preço, o Arquipélago. Sobre autógrafo, né? Eu estou aí nas redes sociais, coisa e tal. Sempre que alguém quiser, pode me mandar mensagem que dá um jeito, encontra num café. Eu já autografei nos lugares mais estranhos do mundo, né? Porque eu acho que assim é uma super honra sempre que que eu encontro alguém olha, li teu livro. Isso para mim assim, é a glória suprema. Porque A uma gente fica coisa feliz, né? é você trabalhar na televisão e aí alguém te reconhecer, coisa e tal. Ah, te vi na TV. Legal, bom, beleza, né? Mas é uma coisa passiva, né? Você passou por uma TV, viu aquele cara, você é aquele cara. Às vezes os caras não sabem nem o teu nome, nem o que você falou, às vezes está no mudo, né? Bom, e beleza, tudo certo. Agora, alguém que diz, pô, eu li teu livro, o cara foi lá, leu um monte de página, né? Entrou na história, é uma honra mesmo. Buscou saber quem é o autor, saber a história, quem é esse cara que escreveu isso aqui. É uma descoberta, né? Então é muito bacana mesmo. Né? A gente tem esse sentimento mesmo de que, puxa, parece que a pessoa se dedicou algumas horas ali para escutar o que a gente tinha para falar, né? Muito legal. É isso aí. Eu acho é uma sensação assim de você ser respeitado pela ideia, né? Não por uma cara, né? Porque você é famoso de uma coisa, etc. Não por uma ideia, né? Você escreveu uma ideia, aquela ideia foi lida e entrou na cabeça da pessoa, né? Essa conexão é única, né? Por isso que assim, eu acho que os livros eles têm um negócio uma ligação emocional também, né? Não é só ideias que você propaga, né? Eu acho que tem essa conexão. Muito legal. E a gente vê que passaram inúmeros tipos tipos e formas de levar o conteúdo público, audiovisual, rádio, mas o livro não para. O livro segue firme, segue forte. Falaram que o livro ia acabar, veio o digital, a gente tem lá no Amazon, tem no Kindle para ler, mas o papel ainda continua, né, Serginho? O papel tem cheiro, né? Você, quando compra um livro novo, chega, né? Aí você começa a cheirar, né? Ele é tátil, né? E aí faltou luz, né? Pô, né? O meu celular não funciona. Não, o livro está sempre funcionando. Eu acho que
É bacana. Apareceu aqui um autor, né? O Marcelo Facundo ali, escreveu uma biografia Queen, nossa. sobre o Queen, né? Parabéns, cara, parabéns. Dá um trabalhão, não é dos investimentos mais rentáveis que você pode fazer no seu trabalho, mas o benefício é outro. Parabéns mesmo, porque a gente sabe que é muito legal. Quem escreve se dedica, fica dias, meses, semanas, em razão de ler alguma coisa para poder ter um embasamento melhor. Então a gente sabe que, ainda mais escrever de uma banda internacional, deve ter dado um trabalho danado, né? É isso. Serginho, eu quero te agradecer aqui a presença. A gente vai fechar aí daqui a pouco quase 1 hora de live. Eu acho que se deixar a gente fica aqui o tempo todo. Você tem seus compromissos também. Afinal de contas, está na bancada aí logo na sequência. Amanhã tem os jogos da seleção. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero ter a oportunidade de a gente rodar um pouquinho junto assim que passar essa pandemia aí. E quero também que você autografe os livros que eu tenho seus lá. Você me autografe também. Você, Muito você obrigado. corre aonde? Você corre aonde pela... Geralmente no Ibirapuera, no domingo pela manhã, mas também eu tenho corrido também mais na minha região da Zona Oeste de São Paulo, dia de semana, ou na esteira, né? Porque é o que sobra de tempo. Sim, claro. Que legal, que legal. Sem dúvida. Eu corro no Ibirapuera também um dia. Quer dizer, eu corro no Ibirapuera. Eu estou no aterro aqui, mas eu tenho a minha casa em São Paulo também, né? E aí quando eu corro em São Paulo, eu corro no Ibirapuera. Né? Perfeito. Vamos A fazer gente assim. vai combinar um treinão aí. E aí a gente convida até a galera, ó, vai estar lá, a gente vai estar lá tal dia, quem quiser vai lá corre com a gente, senão a gente corre nós dois juntos, tá tudo certo. É isso aí. Beleza, beleza. Muito obrigado. Então, quem quiser acompanhar o trabalho do Sérgio Xavier Filho, no Twitter ele é muito presente. Procura lá Sérgio Xavier Filho. No Instagram ele tá tímido ainda, mas eu tenho certeza que ele vai melhor. Tô. Não, eu sou atrapalhado, erro os botões, às vezes as pessoas me mandam coisa, eu não sei responder direito, etc. Né? Mas eu tô aprendendo, tô aprendendo. Por exemplo, as Então, lives eu já tô conseguindo entrar sem fazer muita bobagem. então lá no Twitter tá com uma presença bem marcante lá, conteúdos diários. No Instagram aqui também, Sérgio Xavier Filho. E quem quiser encontrar os livros do Sérgio, arquipélago.com.br, tem lá Operação Portuga, Correria, Vidas Corridas, Boston, a mais longa das maratonas, e tem mais 2 de futebol para quem também gosta, quer presentear o sogro, a sogra. Tem lá 17 grandes polêmicas do futebol brasileiro e Edmundo Instinto Animal. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar Foi um aqui a prazer. nossa live. Obrigado pela camaradagem aí, tá? Tchau, tchau, galera. Esse é o X da questão. Valeu.